Olá, pessoal. Vamos aqui retomar o nosso módulo de balanço e começar nessa aula a falar do ativo. Então, já vimos aí nas aulas anteriores, né, o balanço patrimonial, demonstrações obrigatórias, e agora nós começamos a falar do ativo de acordo com a Lei 6404. Dá uma olhadinha aqui no material. Vamos fazer, então, aquele mesmo esquema que a gente vem fazendo até agora quando estudamos a lei. Leitura, grifo e te explico para que quando você for fazer aí o estudo sozinho da lei, você consiga compreender, seja mais fácil para resolver questão, enfim, vamos lá. Artigo 178, o que ele diz? Ele diz que no balanço as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e análise da situação financeira da companhia. Então, claro, né? Já sabemos disso. Organizamos e classificamos as contas de forma a agrupar de uma maneira que facilite a compreensão dos componentes do balanço. Inclusive, você vai ver que toda a composição do ativo está relacionada a isso também, que a gente vai começar a falar sobre o ativo agora. Aí veja que ele diz que no ativo as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez. Isso é importante, dos elementos nela registrados. Isso aqui é importante, pode cair em questão literal, ou até em uma questão interpretando esse parágrafo primeiro, e é importante também que você saiba que toda a organização do ativo tem como base essa premissa, de que as contas estão organizadas em ordem decrescente de grau de liquidez, toda a composição do ativo. O que significa dizer que uma conta está organizada em ordem decrescente do grau de liquidez? Então, perceba, se eu dissesse para vocês que ela está organizada em ordem crescente, eu iria da menos líquida para mais líquida. Se fosse em ordem crescente, eu iria crescer o grau de liquidez, mas é em ordem decrescente, ou seja, parte da conta mais líquida para a conta menos líquida. É assim que todo o teu ativo está organizado, da conta mais líquida para a conta menos líquida. E o que significa dizer que uma conta é líquida? O que é a liquidez de uma conta? A liquidez de uma conta do ativo está relacionada à capacidade de converter aquele componente em dinheiro. Então, quanto mais fácil for converter o determinado componente em dinheiro, mais líquida é essa conta. Qual é a conta mais líquida que você já aprendeu aqui no decorrer do curso? A mais líquida. Aquela que você converte em dinheiro. É o próprio dinheiro, é o caixa, que é o dinheiro. Por essa razão, essa é a conta mais líquida do balanço. Por essa razão, o balanço patrimonial, ele sempre começa com caixa. Temos outra conta que é rapidamente, facilmente convertida em dinheiro? Banco, que é só você sacar o dinheiro que está em conta bancária e converte. Aplicação financeira de liquidez imediata, que são aquelas que a gente converte, consegue resgatar em até 3 meses. Então, são as contas mais líquidas e por aí vai. Então, já saiba que toda a organização do ativo tem como base essa premissa e você vai compreender. E depois que a gente terminar a classificação do ativo, lembre disso. É legal que você lembre, tá? Porque aí fixa mais um pouquinho. E aí, como que o nosso ativo está organizado? Veja, o ativo, ele está organizado em 2 grandes grupos, que é o ativo circulante e o ativo não circulante, sendo que esse é composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível, e a gente já vai ver o que cada um desses aí significam. Vamos começar, claro, pela ordem aqui, falando do ativo circulante, e veja o que a Lei 6404 fala. As contas serão classificadas do seguinte modo: no ativo circulante, disponibilidades, direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente e aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte. É assim que o teu ativo circulante está organizado. Para ficar mais fácil de visualizar, de acordo com a lei, ele está dividido em disponibilidades, direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente e aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte. Dessa forma, só para facilitar a visualização. O que significa, deixa eu fazer aqui nessa página anterior, porque tem mais espaço. O que significa aqui? Eu quero chamar sua atenção para 2 detalhes.
Veja que ele fala aqui, ó, direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente e aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte. Deixa eu já te explicar esses dois pontos para que fique mais fácil para você compreender. Então, o que nós vimos até agora quando a gente fala de exercício social? Você já sabe que o exercício social, ele encerra após 12 meses. Vamos supor que a tua empresa, a tua entidade, utiliza o ano civil e encerra as atividades em 31 de dezembro de cada ano. Quando eu venho e falo exercício, vamos supor aqui, ó, X1. Quando eu falo em exercício social subsequente, é tudo que vai acontecer até 31 de dezembro de X2. Então, direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente é isso aqui, no ano seguinte. Da mesma maneira, esse exercício seguinte aqui das despesas antecipadas. Então, já perceba um detalhe importante. Tudo que a gente está classificando aqui no circulante é o que vence em até um ano, ok? Durante o exercício seguinte. E por que eu já estou chamando sua atenção? Porque você vai ver que quando a gente entrar em ativo não circulante, tem um grupo que utiliza como classificação o que extrapola esse exercício seguinte. Então, você vai ver que no ativo circulante temos um grupo que tudo aquilo que ultrapassa o exercício seguinte vai ser classificado lá. Aqui é tudo que faz parte do exercício seguinte. O que extrapola vem para cá. Beleza? Então, valores a receber que acontecem, que eu vou receber durante o exercício seguinte, ativo circulante. O que extrapolar, ativo não circulante, e a gente já vai ver com mais detalhes e qual é o subgrupo daqui a pouquinho. Vamos começar, então, a fazer o estudo do ativo circulante e começamos aqui com disponibilidades. Disponibilidades, pessoal, esse grupo aqui, nós vamos registrar os valores utilizados como meio de pagamento, o dinheiro que essa empresa possui nas suas dependências. É isso que a gente registra em disponibilidades, o dinheiro que ela possui disponível naquele momento para utilizar. Portanto, a gente registra em disponibilidades os elementos que representam o dinheiro ou que eu possa converter imediatamente em dinheiro. E quando eu falo em converter imediatamente em dinheiro, eu estou falando de bancos. Eu consigo converter imediatamente? Sim, porque eu saco o dinheiro que está registrado na minha conta bancária. Qual é o outro componente que eu consigo converter imediatamente em dinheiro? A aplicação financeira de liquidez imediata. Lembrando que a aplicação financeira de liquidez imediata são aquelas que eu consigo converter em dinheiro, resgatar em até 3 meses. Até 3 meses é considerado aplicação financeira de liquidez imediata, certo? Veja aqui então. Portanto, disponibilidades vai registrar os elementos que representam dinheiro ou que possam ser imediatamente convertidos em dinheiro, como eu disse para você. Valores utilizados como meio de pagamento e exemplo de contas registradas em disponibilidades. Caixa, que é o dinheiro que está disponível dentro da entidade. Bancos, conta movimento, é o dinheiro que está em conta bancária. Aplicação financeira de liquidez imediata e numerários em trânsito. Essa conta você não tinha visto ainda. Numerário em trânsito, pessoal, registra remessa bancária de valor entre estabelecimentos da companhia. Então, se ela tem um prédio administrativo e uma indústria, e outro prédio para indústria, o dinheiro que circula aqui, ó, entre esses dois estabelecimentos da companhia, eu chamo de numerários em trânsito. Quando eu vou mandar dinheiro aqui para a indústria, para deixar no caixa, para utilizar para pagar pequenas despesas, esse dinheiro considero numerário em trânsito. Ou entre a empresa e clientes, entre a empresa e fornecedores. É considerado numerário em trânsito, ok? Caixa, lembrando que registra o dinheiro disponível para uso imediato, normalmente usado para pagar pequenas despesas. Banco, conta movimento, conta bancária, e o restante eu já te expliquei. Tranquilo? Próximo grupo que nós temos, subgrupo, na verdade, que nós temos no ativo circulante, são os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente. E aqui
Na lei das SAs, essa lei que a gente está estudando, a expressão direitos realizáveis tem sentido jurídico de direito subjetivo patrimonial. E aí, o que significa isso? Significa que eu posso dividir esses direitos realizáveis em direitos realizáveis reais e direitos realizáveis pessoais. Os direitos realizáveis reais são os bens que a empresa possui. Os direitos realizáveis pessoais são os valores a receber. E é bom que você saiba isso, porque depois que você aprende a estrutura do balanço, você começa a olhar a lei e fala, puxa, mas onde é que estão os estoques? Porque a lei, veja que ela não cita de forma expressa estoques. E aí as pessoas ficam confusas, falam, gente, mas não fala de estoques, por que a gente está considerando estoques? Por isso, porque tem sentido aqui, ó, jurídico de direito subjetivo. Então, a gente pode dividir esses direitos realizáveis em reais e pessoais, como eu estou aqui te explicando. Beleza? Os direitos realizáveis reais, classificados aqui no ativo circulante, são os estoques. São os bens disponíveis para venda. Em estoques, eu registro os bens que essa empresa possui que estão disponíveis para serem vendidos. E eu posso dividir estoques em subcontas. Quais são as subcontas? Matéria-prima, produto em elaboração, produto acabado. Posso dividir, classificar como mercadorias. Se for uma empresa comercial, esses estoques aqui, ó, matéria-prima, produto em elaboração e acabado, são usados em indústrias. A indústria precisa fazer essa classificação. Por quê? Porque ela compra a matéria-prima, processa, elabora, para chegar no produto acabado que ela vende. Produtos em elaboração também pode ser encontrado aí como produtos em processamento, mesma coisa. Já uma empresa comercial, ela classifica esses estoques como mercadorias, mercadorias para revenda. Por quê? Porque ela não fabrica, ela não produz, ela não industrializa, então ela usa apenas um estoque. Também podemos ter aqui em estoques materiais de uso e consumo, que são os itens utilizados nas atividades da empresa ali. São os materiais de uso ou consumo. Ok? A gente registra esses estoques pelo custo de aquisição, mas você vai aprender melhor sobre os critérios de avaliação desses itens do ativo, você vai aprender melhor sobre isso. O custo de aquisição é quanto esse item me custou, quanto ele custa para a minha empresa. Esse é o custo de aquisição, ok? Tranquilo até aqui? Já os direitos realizáveis pessoais são duplicatas a receber, notas promissórias a receber, adiantamento a fornecedores, ICMS a recuperar, IPI a recuperar. Eles são registrados aqui pelo valor de emissão do documento, certo? Tranquilo, pessoal? Então, perceba que valores a receber até o término do exercício social subsequente, como eu te expliquei aqui, nós registramos no ativo circulante. Tranquilo? Vamos aqui dar uma passadinha. E aqui, deixa eu apagar esse monte de informação. Eu trouxe, então, direitos realizáveis reais, são os estoques, são os bens, alguns exemplos, e direitos realizáveis pessoais, são os direitos, os valores a receber, e outros exemplos, certo? Vamos agora para o próximo grupo, e esse grupo é muito interessante, que são as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte. Por que esse grupo é muito interessante? Porque essas são as famosas despesas antecipadas. Famosas aí, vocês costumam errar em prova, cuidado, porque vocês olham despesa e acham que é DRE, mas não. Despesa antecipada fica registrado no ativo circulante. Aqui nós vamos registrar as despesas que foram pagas dentro do exercício, mas que pertencem ao exercício seguinte.
que vão ser usufruídos no exercício seguinte. E nós fazemos isso para quê? Para atender o regime de competência. Então, por exemplo, você está aqui, ó, elaborando as demonstrações contábeis de 31 de dezembro de X1. E aí, você pagou adiantado aluguel. Você pagou 6 meses adiantado de aluguel. Você vai registrar na conta aluguel a vencer, que faz parte de despesas antecipadas. Aluguel a vencer, aluguel pago antecipadamente. São as despesas antecipadas com aluguel. Você pagou 6 meses antecipado. O que eu falei para você? Falei que aqui a gente registra a despesa paga no exercício, mas que pertencem ao exercício seguinte. Então, até 31 de dezembro de X2. Paguei nesse exercício, mas pertence ao exercício seguinte, o que acontece no decorrer do ano de X2. Eu não posso contabilizar isso aqui como despesa no momento do pagamento. Por quê? Porque se eu faço isso, se eu registro essa despesa no momento do pagamento, eu estaria registrando de acordo com o regime de caixa. E nós já vimos no módulo de escrituração que esse não é o regime aceito pela lei. A lei determina que nós devemos registrar de acordo com o regime de competência. Portanto, eu só posso contabilizar essa despesa no resultado à medida que o fato for ocorrendo. Então, a cada mês que eu usufruo esse imóvel, que eu paguei antecipadamente o aluguel, eu contabilizo essa despesa no resultado. Vamos supor aqui, ó, que você pagou antecipadamente R$6.000 de aluguel. Quando chegar no mês 1, você vai contabilizar o valor proporcional para a despesa. No mês 2, você contabiliza mais R$1.000. No mês 3, recontabiliza o valor proporcional. 4, de novo, 5 e mês 6 contabiliza de novo. Ao final dos 6 meses que você pagou antecipadamente o aluguel, você vai ter transferido todo esse valor para o resultado, seguindo o regime de competência. A cada mês que você utiliza o imóvel, que você usufrui desse item, você contabiliza uma parcela no resultado. Como é que eu chego nessa parcela do resultado? É simples. Se esse é o valor que você pagou e você vai utilizar por 6 meses, você divide. E assim funciona também para seguros e para todas as outras despesas antecipadas, para você encontrar o valor que você contabiliza a cada mês. Ok? Essa é a tua composição do ativo circulante. Só para a gente concluir, vamos passar aqui, ó, pelos detalhes que eu trouxe no material. Então, são as chamadas despesas antecipadas, famosas despesas antecipadas, e exemplos de contas que você pode encontrar em despesa antecipada. Seguros a vencer, seguros a apropriar, prêmio de seguros a apropriar, seguros pagos antecipadamente, despesas antecipadas com seguros. Eu trouxe alguns exemplos, mas estou te falando alguns outros. Juros a apropriar, quando é uma despesa de juros, fica ali também. Aluguel a vencer, aluguel pago antecipadamente, despesa antecipada com aluguel, assinatura de jornais e revistas, assinatura de periódicos. Que é o quê? Quando você assina jornal, revista ou tudo mais. Você paga a assinatura e não usufrui por 12 meses, 6 meses, 2 anos, quanto tempo você tiver aí registrado? Então, só cuidado com esse exemplo que eu acabei de falar aqui de 2 anos. Cuidado com ele, eu vou te explicar ele em ativo não circulante. Por que cuidado? Já conseguiu se ligar aqui do que eu estou falando? 2 anos, veja, não extrapolou aqui o exercício, não extrapolou, 2 anos não extrapola, primeiro ano fica aqui, o segundo ano não extrapola. Então, cuidado que eu vou te explicar isso aqui quando a gente entrar em ativo não circulante, e a gente vai encerrar essa nossa aula, porque já vamos aí estourar o nosso tempo. Na próxima aula, começamos a falar do ativo não circulante. Então, até já!